Olá, bom dia! O nosso Check-up Saúde está no ar. O programa que coloca você frente a frente com os maiores especialistas em saúde do estado. Hoje vamos fazer um alerta. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Atrás apenas do câncer de pulmão. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada 38 minutos um homem morre vítima do câncer de próstata. Vamos ter quase 72 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil até 2025. No programa de hoje, vamos falar dos fatores de risco, formas de prevenção, as principais dúvidas dos telespectadores e o que existe de tratamento no Sistema Único de Saúde. Foi no susto que o Álvaro descobriu que tinha câncer na próstata. Eu estava no avião e eu abri um dos exames, que é o exame de imagens, e apareceu lá, no exame de imagem, que eu estava com câncer. Ao chegar no meu destino, logo liguei para o meu médico e ele falou, calma, vamos conversar. Aí fizemos uma consulta, ele falou, não, eu vou pedir uma biópsia para você, nós vamos fazer a biópsia. E na biópsia confirmou. Álvaro faz parte de uma estatística que deixa o planeta todo em alerta. Todos os anos são registrados no mundo 1.400.000 novos casos de câncer de próstata. E o cenário é ainda mais preocupante. Um estudo recente aponta que até 2040 esse número será mais que o dobro. De acordo com a pesquisa, o número de mortes causadas pelo câncer de próstata deve crescer em 85% no mesmo período. O envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida são alguns fatores que explicam o aumento. O risco é bem maior quando há casos na família. Quem tem parente de primeiro grau que desenvolveu a doença deve ficar ainda mais atento. O câncer de próstata é essencialmente genético, por isso que o fator hereditário é tão importante. Então você tem algumas mutações genéticas nas células da próstata e isso acaba levando essas células a se multiplicar de forma errada e isso vai acabar desenvolvendo o câncer. A genética pode ter pesado no caso de Álvaro, de 63 anos. O pai dele também foi diagnosticado com um tumor no mesmo órgão. Ele conviveu com a doença, se curou após o tratamento e morreu de causas naturais aos 93 anos. O empresário também tem um estilo de vida saudável e está sempre em dia com os exames. O tumor foi diagnosticado em fase inicial, o que aumenta em até 90% de chance de cura. O próximo passo é a cirurgia para a retirada do câncer. Ele não vai precisar de quimioterapia e nem radioterapia. Já deu tudo certo, eu estou muito confiante. As pessoas até estranham, Falar, nossa, Álvaro, você não está preocupado? Eu falo, eu não estou preocupado. A próstata é uma glândula do tamanho de um feijão, situada entre a uretra e a bexiga. A gente consegue acessar o local da próstata, que é um local de difícil acesso, e fazer a cirurgia com uma precisão muito maior. Para o diagnóstico, o paciente passa por consulta e 2 exames, o toque e o PSA. Os exames de rastreamento devem começar aos 50 anos para pacientes sem fatores de risco e aos 45 anos para pacientes que possuam familiares de primeiro grau com câncer de próstata, mama, pacientes negros e obesos. Em sua fase inicial, não apresenta sintomas. Não existe forma muito clara de prevenção. Na verdade, a ideia é você sempre identificar o câncer com antecedência para tratar ele na melhor fase. O que a gente tem de evidência, que você controlar o colesterol ajudaria você a prevenir o câncer, ou pelo menos, se você tiver esse câncer, ele tem uma evolução mais benigna. A vida saudável, fazer atividade física e, se você tiver colesterol alto, tomar medicação para baixar. No Check-up Saúde de hoje, conversamos com o Dr. Cláudio Borges, urologista, e o Dr. Vitor Fiorin, oncologista. Sejam bem-vindos, doutores. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Alice. Doutor Cláudio, começa esclarecendo para a gente. Muita gente não sabe nem o que é a próstata. O que é a próstata? É um órgão? Vamos começar do básico, então. A próstata é um órgão do aparelho reprodutor masculino
Ou seja, só homens vão ter próstata. Mulheres não têm próstata. E é um órgão que ele é responsável por produzir uma secreção que auxilia a sobrevivência do espermatozoide no momento da reprodução, até o espermatozoide chegar no óvulo. Então, essa é a principal função da próstata. E, doutor Vitor, existe algum exame específico para eu detectar o câncer? Quais são as principais dúvidas, medos dos pacientes relacionados a esse câncer de próstata? O principal exame para a gente buscar o diagnóstico do câncer de próstata chama PSA, o PSA total. Ele é o antígeno prostático específico. Esse é um exame que ele é específico do órgão da próstata, mas ele não significa ser um câncer de próstata. Isso tem que tomar bastante cuidado. Toda vez que esse sangue tem um nível mais alto de PSA, provavelmente tem alguma alteração na próstata. Essa alteração pode ser benigna ou maligna. Esse é o principal exame que a gente olha na hora de pensar, será que esse paciente tem câncer de próstata? Mas muita gente quer fugir do exame de toque, né? Tem aí um mito em torno desse exame e acha que o PSA é suficiente. Só o exame de sangue é suficiente para descartar o fato do paciente estar ou não em risco a estar com câncer de próstata, doutor? O toque retal, ele faz parte do exame físico de uma consulta em que se busca avaliar o risco de câncer de próstata. Alguns pacientes podem ter um PSA normal e no toque ter um nódulo suspeito de câncer. Então, sempre tem que avaliar junto com o seu médico o risco e benefício de qualquer procedimento, mas não deixe de fazer o toque nos casos em que há suspeita de câncer de próstata. E existe uma idade em que todo mundo precisa fazer o exame de toque? A partir de tal marco é necessário não fazer só o exame de sangue? Para a população geral, acima dos 50 anos, esse paciente tem que passar em uma consulta médica para avaliar o risco desse paciente ter câncer de próstata. E a partir dessa consulta, discute-se quais exames, qual método fazer, dosagem do PSA, toque retal, discute-se hoje até ressonância de próstata, mas isso é caso a caso. Temos agora um telespectador que nos enviou uma dúvida. Vamos ver. Olá, meu nome é Marcos Guimarães e eu queria saber o seguinte: o câncer de próstata mata quase sempre? E qual é o tempo médio de vida de uma pessoa com a doença? Doutor Vitor, falou em câncer, a gente tem medo da morte, de fato, né? E aí? O câncer de próstata, costuma ser uma doença indolente. O câncer de próstata, ele é muito comum. 1 de cada 6 homens vão ter câncer de próstata ao longo da vida, até os 75 anos. Mas a imensa maioria deles vão ficar curados dessa doença. Ou seja, é claro, depende de como descobriu, qual estágio da doença, mas o fato é, o câncer de próstata não é um dos cânceres em que tem maior agressividade, mas o importante é descobrir cedo. Eu acho isso importante porque, então, se 1 em cada 5 homens vai ter esse diagnóstico, é manter a calma, né? Porque, então, as chances de cura são grandes, desde que descoberto no início. É muito importante sempre consultar com o urologista, porque o urologista vai ajudar você a descobrir essa doença, caso ela exista. Doutor Vitor, e a gente quer saber o que causa o câncer de próstata? Quais são os fatores de risco? Se eu tive ali um parente que teve câncer de próstata, isso é uma preocupação a mais? Esse parente pode ser um pai ou um avô, ou só quando é parente distante? Isso não é o principal fator de risco? Quais são os fatores de risco que realmente a gente deve se preocupar? O principal fator de risco é a idade. Com o passar dos 40, 50 anos, há um aumento crescente do risco desse paciente ter câncer de próstata. Além disso, obesidade, o fato de ser negro é um fator de risco e, como você bem comentou, parentes, principalmente próximos, pai, irmãos, filhos ou tios e avós, esses são o que aumentam 2, 3, até 5 vezes o risco desse paciente desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Doutor Cláudio, o senhor falou, né, sobre a próstata, um órgão, mas quais são os problemas que um homem pode ter na próstata, além do câncer? Então, a próstata é um órgão que pode desenvolver o câncer, mas também pode desenvolver o aumento prostático benigno, que é uma situação que pode gerar dificuldades para esse homem urinar,
A próstata é um órgão que ela fica entre a bexiga e a uretra, de tal forma que a urina passa no meio da próstata durante a micção. Então, o aumento desse órgão, que acontece muito frequentemente com o envelhecimento masculino, pode levar à dificuldade para urinar, jato fraco, ter que acordar muitas vezes à noite para urinar, esforço para urinar. E é uma situação que pode, inclusive, precisar, às vezes, de tratamento, com remédios, com medicamentos ou com cirurgia. Aí já seria um sinal de que tem alguma coisa errada e ele precisa procurar o especialista. Esse especialista é o urologista? É o urologista. O urologista, ele cuida, então, do aparelho reprodutor masculino, com todos os órgãos, e do aparelho urinário também. Acho que é super importante a gente pontuar isso, porque existe muita dúvida entre o urologista e o proctologista, que cuida do sistema digestivo, da parte intestinal. E o urologista vai cuidar desses órgãos, então, que a gente falou. Doutor Vitor, e o que o homem sente quando ele está com câncer de próstata? Quais são os exames que detectam? Mas em casa agora, Dr. Cláudio trouxe essa questão da micção, uma urina que sai com um pouco mais de dificuldade. Às vezes a gente está levantando ali alguma suspeita, os homens têm medo muitas vezes, né, de procurar um médico, vão adiando. Quais seriam os sinais ali em casa que a pessoa poderia perceber que pode estar com câncer e, sem dúvida, é hora de procurar um médico? Como o Dr. Cláudio falou, esses sintomas que fazem a urina ficar mais difícil de sair, o jato ficar mais fraco, demorar mais tempo para urinar, esse aumento pode ser benigno e no câncer esse aumento é muito rápido. Então, se isso vem acontecendo e com uma velocidade cada vez maior, esse paciente precisa procurar. Além disso, se sair sangue na urina, isso não é normal. A gente tem que investigar qual o motivo desse sangue ter saído. Durante a ejaculação, sai sangue no sêmen, sangue no líquido que sai durante a ejaculação. Dores no corpo, dores ósseas, na bacia, na coluna, que demoram 1 mês, 2 meses, mesmo sem fazer exercício, a dor vem. Isso merece atenção. Mas não vamos esperar ficar com dor para procurar um médico e prevenir, né? Porque o câncer pode estar ali e estar silencioso, não é isso, doutor? Isso. Então, a gente dosa, nesse paciente passa em consulta, é avaliado. Ele faz normalmente um exame de PSA total, com todos os requerimentos antes de fazer, tem que coletar do jeito certinho que o laboratório orienta, faz o exame do toque e avalia com o urologista. Esse valor de PSA é esperado para aquele paciente que está em questão? A gente não olha o valor de referência do laboratório somente. Tem que analisar muitos outros fatores do que só o valor de referência que está escrito embaixo do exame de sangue. É procurar o médico. E tem mais dúvida dos nossos telespectadores. Roda aí. Meu nome é Júlio César e a minha dúvida é o seguinte: ter familiares com outro tipo de câncer na família aumenta a minha chance de ter o câncer de próstata? Mais uma vez, doutora, a gente acha que é já uma sentença de morte. Teve alguém na família que teve câncer, eu vou ter também, e essa é a principal causa. Não é uma sentença de morte. O fato de ter alguém na família com câncer de próstata aumenta o risco, mas não é uma garantia de que vai ter. Além disso, 3 outros tumores são muito comuns associados à próstata: mama, pâncreas e ovário. Então, é próstata, mama, pâncreas e ovário. Doutor Cláudio, todo homem terá em alguma fase da vida problema na próstata? Problema para urinar, ou essa próstata que aumenta, como o senhor falou, independente do câncer? Pode esperar que vai vir? O aumento benigno de próstata é muito prevalente. Homens com 60 anos, metade dos homens, 50%, já apresentam algum sinal de hiperplasia prostática. Quando a gente chega perto de 80 anos, 85% dos homens vão ter. O câncer também é uma situação extremamente prevalente nos homens. Então, estudos feitos com autópsia de pacientes que faleceram, eles encontram que pacientes em torno de 80 anos, eles vão ter, 60% vai ter algum sinal de doença na patologia da próstata nesses pacientes que foram submetidos a esse estudo. Então, é uma doença extremamente prevalente nos homens, não necessariamente ela vai ter algum comportamento clínico mais agressivo, pode ser uma doença mais indolente, mas às vezes é mais agressivo. Ou seja, passou dos 50, tem que ter um urologista para chamar de seu, não é isso? Exatamente.
Doutor Vitor, e como a desinformação sobre o câncer de próstata afeta a decisão dos pacientes de procurar um médico ou de procurar tratamento? Esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Um paciente que teve o diagnóstico de câncer de próstata, não necessariamente esse paciente vai ter que fazer um tratamento, por exemplo, de cirurgia ou radioterapia. Esse paciente, às vezes, se a doença for muito inicial, muito indolente, a gente pode acompanhar essa doença. Ao mesmo tempo, o paciente fala assim, eu não vou operar, eu não vou fazer nenhum tratamento porque eu vou ficar de fralda e vou perder a ereção. É uma boa notícia para você, isso não é verdade mais. Hoje os tratamentos melhoraram de maneira com muita eficácia. Os efeitos colaterais que antes sempre foram um grande tabu e que fazem um homem fugir da consulta com o urologista, hoje a evolução das técnicas dos colegas urologistas e dos radioterapeutas, além dos nossos remédios também da oncologia, diminuíram muito os efeitos colaterais. Então, não tenha medo, converse e tire sua dúvida. Geralmente esse tratamento passa por quais fases, doutor Vitor? Se a doença está localizada só na próstata, como regra, a primeira discussão é com o colega da urologia entre fazer a cirurgia ou algum outro tratamento, caso o paciente não queira fazer a cirurgia, como radioterapia. Caso a doença tenha ido para outros órgãos e esteja, infelizmente, mais avançada, muitas das vezes o tratamento passa por injeções e comprimidos que avaliam a questão de diminuir o hormônio da testosterona. Basicamente, esses são os pilares do tratamento do câncer de próstata. Doutor, e o que acontece com o paciente clinicamente no dia a dia dele que tem a próstata removida? Como que é a vida desse paciente pós essa remoção? Então, a cirurgia de próstata ela pode trazer alguns efeitos adversos, como o doutor Vitor já pontuou, que é a incontinência urinária, a disfunção erétil. E o avanço da técnica operatória que a gente desenvolveu, que foi desenvolvida durante o tempo, permitiu com que a incidência dessas complicações diminuíssem muito. Mas elas ainda acontecem em alguns homens que são submetidos a essa cirurgia. Doutor, e a gente vê, né, a ciência avançando tanto. Quantos homens devem começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata? O senhor falou dos 50 anos para o exame de toque. 50 anos até que eu brinquei, todo mundo deve ter um urologista para chamar de seu. Mas quando que deve se começar? É pelo exame de sangue? Tem algo mais moderno hoje que dê alguma garantia? Doutor Vitor falou de um outro exame. Explica para a gente. Então, o padrão é começar com 50 anos. Se houver algum fator de risco, como raça negra, histórico familiar e a presença desses outros tumores que o doutor Vitor pontuou, a gente deve começar mais precoce, em torno de 40, 45 anos. Então, esse rastreamento, ele é feito com PSA, que é o principal exame. Só ir lá e colher sangue. Colher sangue e com o toque da próstata. Mas eu quero chamar a atenção que se o homem tiver uma restrição muito grande com o toque, que ele não deixe de ir no médico. Pelo menos fazer o PSA, que é uma excelente ferramenta para poder fazer essa triagem. Vindo alterado algum desses dois exames, normalmente a gente vai continuar essa investigação com uma ressonância multiparamétrica de próstata, que é um exame que vai avaliar com mais detalhes a presença de um nódulo prostático suspeito e, na sequência, realizar uma biópsia de próstata para poder firmar esse diagnóstico se há ou não a doença prostática do câncer nesse paciente. É hora de fazer uma pausa. Daqui a pouco vamos desvendar os mitos e as verdades sobre o câncer de próstata. Me espera! Vamos falar agora sobre o que é mito e é verdade. Quem tem problema de próstata, doutor, fica impotente? Não, isso é um mito. Não necessariamente. Primeiro é importante a gente esclarecer que a próstata, ela não é relacionada diretamente com a ereção, nem com a parte sexual do orgasmo, nem com nada disso. Então, existem alguns nervos que passam próximo à próstata, que eventualmente podem ser sacrificados durante a cirurgia e podem deixar o homem com disfunção erétil após o tratamento. Mas o fato de ter, por exemplo, uma hiperplasia, um aumento da próstata benigno, não leva ele a ter necessariamente disfunção erétil. Então, isso é um mito.
E a gente quer saber, a próstata afeta o câncer, afeta apenas homens idosos, doutor? De jeito nenhum. Hoje, é claro que com a idade esse risco aumenta, mas homens até com 40, 45 anos, como o doutor Cláudio falou, podem ter câncer de próstata. Então, não é a idade que define se o paciente tem ou não câncer. Qual foi a idade mais jovem que já se detectou câncer de próstata? A gente teve um paciente no Hospital das Clínicas que teve câncer de próstata com 38 anos. Era um caso especial em que realmente tinha uma doença genética associada. Então, atenção, idade não define câncer. Doutor, a atividade sexual aumentada aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata? Não, isso é mito também. É mito? Isso não procede, não está dentro dos fatores de riscos conhecidos para o câncer de próstata. Doutor, vamos a mais um mito e verdade. Se não há histórico familiar, as chances de ter a doença são mínimas. É verdade? Também não. 9 de cada 10 casos de câncer de próstata não tem um gene associado, não tem uma causa de geração em geração. Então, a maioria dos casos são esporádicos, são casos que acontecem por fatores de risco que às vezes podem ser preveníveis, como evitar obesidade, fazer atividade física, cuidar da sua saúde de maneira geral com alimentação saudável e evitar o cigarro, que é sempre importante. Ah, nunca tive câncer na minha família, nunca tive câncer de próstata em ninguém que eu conheça próximo, não preciso fazer exame de toque. Mito. Mito. Tem o seu urologista com 50 anos. Pessoas negras têm maior risco de desenvolver a doença? Isso é verdade? Sim, isso é uma verdade. Eles têm uma tendência maior a desenvolver o câncer de próstata e também têm uma tendência a desenvolver um câncer de próstata um pouco mais agressivo. Daí a gente recomenda que comece o rastreio entre 40 e 45 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, o SUS oferece tratamento em hospitais habilitados em oncologia, incluindo exames clínicos, procedimentos cirúrgicos e tratamentos. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, como os nossos especialistas alertaram hoje. Não deixe de procurar o seu médico, não tenha medo do exame de toque. Se isso for um problema para você, como o Dr. Cláudio mesmo disse, converse com o seu médico, mas não deixe de procurar a prevenção. Vamos promover saúde. Nós ficamos por aqui. Domingo que vem eu te espero no Check-up Saúde. Um bom domingo para você e para sua família.